Galera, antes de começar a aula, quero dar um recadinho rápido para vocês, que nós estamos aí com as inscrições abertas para acesso ao portal Eduquinova. Se você não conhece o nosso portal, aqui nós temos videoaulas das principais matérias específicas para o ciclo básico de engenharia Unip. Ou seja, aquela matéria que seu professor passou na sala de aula, que você perdeu, que você não entendeu ou que você está com dificuldade, nós ensinamos aqui no portal Eduquinova. Por exemplo, nós temos aqui aulas do primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre. Vindo aqui no quarto semestre, você vai ter acesso a aulas de complementos de física, dinâmica dos sólidos, equações diferenciais, fenômenos de transporte. Selecionando a matéria, você vai abrir aqui um leque de aulas, onde você pode selecionar qual você quer assistir no momento. Por exemplo, a gente está com a aulinha de movimento harmônico simples. É só clicar na aula e assistir aí onde, como e quantas vezes quiser. Beleza? É a matéria resumida aí do que você precisa para fugir do DP esse semestre. Além disso, pessoal, a gente disponibiliza lista de exercícios para NP1, NP2 e exame, para você estudar de uma maneira bem mais rápida e objetiva. Se você quer saber como funciona o nosso portal, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar um link onde você vai encontrar informações como quais matérias estão disponíveis, a opinião de quem já assinou e alguns exemplos de aulas. Então, se você tem interesse em participar, não deixe de dar uma olhadinha no link que vai estar aqui na descrição, beleza? E lembrando, pessoal, que aqui na descrição ou nos comentários desse vídeo você vai encontrar também lista de exercícios para download com a matéria resumidinha aí da NP1, beleza? Bom, então vamos para a aula. Fala galera, vamos iniciando mais uma aulinha de dinâmica dos sólidos. Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre o movimento plano, caso geral. Essa é a nossa aulinha 2, beleza? Bom, a gente viu lá na primeira aula que no movimento plano a gente vai trabalhar com movimento de rotação, porém sem eixo fixo, né? A gente deu até o exemplo, né? A gente tem aqui um cilindro com uma rampa, a gente tem atuando aí a força peso e a força de atrito. Essa força de atrito vai gerar um momento que vai dar para a gente aí uma certa rotação. Acompanhado dessa rotação, quando eu solto esse cilindro, ele vai descer essa rampa com o movimento de translação. Para analisar o movimento de rotação, a gente usa o teorema do momento angular, que é dado pela somatória dos momentos igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. E para analisar o movimento de translação, a gente vai utilizar o teorema de centro de massa, a segunda lei de Newton, que diz que a resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. Bom, na aula anterior a gente trabalhou com exercícios onde não ocorria escorregamento e são um pouco mais simples. Nessa aula a gente vai ver um exercício onde a gente tem que definir se ocorre ou não ocorre escorregamento durante a movimentação. Beleza? O exercício é esse aqui, exercício 1. A figura abaixo ilustra um carretel de massa 5 kg, raios de 0,8 metros e 0,12 metros, raio de giração de 0,09 metros, que é acionado por uma força F de 22,5 newtons, aplicada por uma corda enrolada no mesmo e que não escorrega. O carretel apoia-se em superfície horizontal com coeficientes de atrito estático e cinético, respectivamente, igual a 0,30 e 0,25. Ele está pedindo aqui para a gente para determinar se ocorre ou não escorregamento, beleza? Então a gente tem aqui a representação do carretel, né? Na parte interna aqui, no raio menor, é aplicada uma força F através de uma corda que não escorrega. E a gente vai iniciar aplicando o teorema do centro de massa. Para aplicar o teorema do centro de massa, o que a gente precisa é analisar todas as forças que estão atuando aqui nesse carretel, né? E a gente vai começar definindo o sentido da força de atrito. Na aula anterior, eu expliquei para vocês que é possível a gente determinar o sentido da força de atrito através da cinemática, né? Mas vai envolver produto vetorial, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, a gente vai fazer de outra forma, que eu acredito que seja mais simples de vocês entenderem como determinar o sentido dessa força de atrito, tá? A gente vai imaginar o sistema funcionando sem essa força de atrito, tá? Por exemplo, aqui a gente tem atuando a força F, né? E caso a gente não tenha força de atrito, a gente tem aqui um ponto de contato entre o carretel e a superfície, né? E caso a gente não tenha força de atrito, esse ponto de contato vai se manter constante. A gente não vai ter um giro no carretel, né? E provavelmente esse carretel vai se movimentar para a direita. A força de atrito sempre tende a se opor ao escorregamento. Então, se a gente vai ter um escorregamento com sentido para a direita, a força de atrito tem sentido para a esquerda. Beleza? Além da força de atrito, a gente tem também a força peso e a força normal. Pelo teorema do centro de massa, a resultante das forças em x vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa.
a gente tem atuando aqui a força F e a força de atrito, né? A gente vai considerar uma aceleração com sentido para a direita. Então, todas as forças com sentido para a direita são positivas, sentido para a esquerda negativas. Então, vai ficar a força F menos a força de atrito igual a massa vezes a aceleração. A força F é igual a 22,5, a massa igual a 5. Então, vai ficar 22,5 menos a força de atrito igual a 5 vezes a aceleração. Essa aqui vai ser a nossa equação 1, beleza? Já no eixo Y, a gente tem atuando aí a força peso e a força normal. Então, vai ficar normal menos o peso igual a massa vezes a aceleração. O peso vai ser igual a 5 vezes 10, 5 que é a massa, e a gente vai considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E vai ser igual a massa, que é 5, vezes 0, que é a aceleração. A aceleração no eixo Y é 0, porque a gente não tem movimentação aqui nesse sentido, né? Beleza? Resolvendo a equação, a gente vai encontrar que a normal é igual a 50 newtons. E aplicado o teorema do centro de massa, a gente vai aplicar o teorema do momento angular. Bom, o teorema do momento angular diz que a somatória dos momentos em relação ao centro de massa vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. A gente vai iniciar a análise pelo teorema do momento angular considerando que não há escorregamento, trabalhando primeiramente com essa hipótese, tá? De que não há escorregamento. Se não há escorregamento, a gente pode deduzir que a aceleração angular vai seguir o mesmo sentido da força de atrito, beleza? E dessa forma a gente vai ter uma aceleração angular no sentido horário. Baseado nessa aceleração angular, a gente vai ter aqui que o momento da força F vai ser negativo, né? Porque a força F tende a fazer o corpo girar no sentido contrário à aceleração angular. Vai ficar menos F vezes o raio 1, mais a força de atrito vezes o raio 2, que é o momento referente à força de atrito, e vai ser igual ao momento de inércia, que é a massa vezes o raio de giração ao quadrado, e tudo isso vezes a aceleração angular. A gente tem aqui que a força F é igual a 22,5, o raio 1 é igual a 0,08, a força de atrito a gente não tem, o raio 2 é 0,12, tudo isso vai ser igual a 5, que é a massa, vezes 0,09, que é o raio de giração ao quadrado, vezes a aceleração angular. Menos 22,5 vezes 0,08 vai ser igual a menos 1,8. E 5 vezes 0,09 ao quadrado vai ser igual a 0,04. Então, a gente vai ter aqui menos 1,8 mais a força de atrito vezes 0,12 vai ser igual a 0,04 vezes alfa. A gente vai chamar essa equaçãozinha aqui de equação 2. Bom, considerando ainda a hipótese de que não há escorregamento, a gente pode considerar que a aceleração do centro de massa vai ser igual à aceleração angular vezes o raio. Lembrando lá da cinemática, né? A aceleração de um ponto vai ser igual à aceleração angular vezes a distância do ponto até o centro de rotação. No caso, quando não há escorregamento, o centro de rotação é o ponto de contato entre o carretel e a superfície, e a distância entre esse ponto de contato e o centro de massa é igual ao raio, né? Então, a aceleração é igual à aceleração angular vezes o raio, e a gente tem um raio aqui igual a 0,12. Portanto, a aceleração do centro de massa vai ser igual à aceleração angular vezes 0,12. Substituindo esse valor na equação 1, que é 22,5 menos a força de atrito igual a 5 vezes a aceleração, a gente vai ter aqui que 22,5 menos a força de atrito vai ser igual a 5 vezes a aceleração, que é alfa vezes 0,12, né? Estamos substituindo aqui o valor para a aceleração angular. 5 vezes 0,12 vai ser igual a 0,6. A gente passa a força de atrito para o outro lado. A gente vai ter que a força de atrito vai ser igual a 22,5 menos 0,6 vezes alfa. Tendo a equação da força de atrito em relação à aceleração angular, a gente vai substituir na equação 2. A equação 2 é menos 1,8 mais a força de atrito vezes 0,12 igual a 0,04 vezes alfa. Bom, a gente sabe que a força de atrito é 22,5 menos 0,6 vezes alfa. Vamos substituir esse valor aqui. Vai ficar menos 1,8 mais 22,5 menos 0,6 vezes alfa, que é a força de atrito, vezes 0,12, vai ser igual a 0,04 vezes alfa. A gente vai fazer a distributiva aqui, né? Vai ficar 22,5 vezes 0,12, que é igual a 2,7, e 0,6 vezes 0,12, que é igual a 0,072. Então, a gente vai ter menos 1,8 mais 2,7,
menos 0,072 alfa igual a 0,04 alfa. Menos 1,8 mais 2,7 vai ser igual a 0,9. E a gente vai passar o 0,072 para o outro lado. Vai encontrar um valor igual a 0,112 alfa. Vamos passar o 0,112 dividindo e vamos encontrar que a aceleração angular é igual a 8,04 radianos por segundo ao quadrado. Tendo a aceleração angular, a gente vai encontrar a força de atrito. Basta substituir aqui na equação que a gente encontrou anteriormente, né? A força de atrito é 22,5 menos 0,6 vezes alfa. A gente sabe que a aceleração angular é igual a 8,04. E a gente vai encontrar que a força de atrito é igual a 17,67 newtons. Bom, pessoal, essa força de atrito que a gente encontrou é para a hipótese de que não há escorregamento, tá? O que significa? Que essa é a força de atrito necessária para que não haja escorregamento. O exercício deu para a gente aqui o coeficiente de atrito estático, que é 0,30. E a gente tem também o valor da normal. Então, a gente consegue encontrar o valor da força de atrito no nosso sistema considerando o coeficiente de atrito estático, tá? Olha só, a força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. A gente tem que o coeficiente de atrito estático é igual a 0,30 e a normal é igual a 50 newtons. Fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar que a força de atrito aqui no nosso sistema, considerando o coeficiente de atrito estático, ou seja, para quando não há escorregamento, vai ser igual a 15 newtons. Bom, a gente pode perceber então que a força que a gente tem aqui no nosso sistema de 15 newtons é inferior à força de 17 newtons que é necessária para que não haja escorregamento. Se a força que a gente tem aqui é menor do que a força necessária, então a gente pode concluir que ocorre o escorregamento. Beleza, pessoal? Deu para entender? A gente tem uma força de 17 newtons que é necessária para que o sistema não escorregue. Como aqui no nosso sistema a gente tem, considerando o coeficiente de atrito estático uma força igual a 15 newtons, a gente considera que ocorre o escorregamento, já que a força que nós temos não é suficiente para que não ocorra escorregamento. Beleza? Bom, sabendo que ocorre o escorregamento, ele vai pedir para a gente a aceleração angular do carretel. E como a gente já sabe que tem escorregamento, a gente já sabe que a gente tem que trabalhar com o coeficiente de atrito cinético. Ou seja, a nossa força de atrito na realidade vai ser dada pelo coeficiente de atrito cinético vezes a normal. O coeficiente de atrito cinético é 0,25, a normal é igual a 50, e a gente vai encontrar que a força de atrito é igual a 12,5 newtons. Substituindo na nossa equação 2, que é menos 1,8 mais a força de atrito vezes 0,12 igual a 0,04 vezes alfa, vai ficar menos 1,8 mais 12,5, que é a força de atrito, vezes 0,12 igual a 0,04 vezes alfa. E aí, resolvendo essa equaçãozinha, a gente vai encontrar uma aceleração angular de menos 7,5 radianos por segundo ao quadrado. Olha, pessoal, a gente encontrou aqui um valor negativo para a aceleração angular. Significa que a gente errou o exercício? Não, o que significa que o sentido que a gente adotou para a aceleração angular está errado, né? A gente tem que ter uma aceleração angular no sentido anti-horário. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. A gente está finalizando mais uma aulinha do Portal Eduquinova. Valeu!